Olá, eu sou o João Pedro. Eu vou dar início aqui à apresentação do nosso projeto de PSPD, que é basicamente uma pipeline distribuída de processamento de imagens médicas, de COM. A gente construiu essa aplicação voltada para o público de hospitais e médicos para enviar radiografia. E o nosso cluster ele fica responsável por deixar anônimo os dados com vitais do paciente e aplicar os filtros de realce de imagem de forma paralela e otimizada. Eu tenho aqui o nosso projeto aberto e o documento. E eu vou falar um pouquinho aqui desse módulo P, que é o Gateway, é o responsável por essa interface web, que como os navegadores eles não falam o protocolo do gRPC de forma nativa, o meu desafio, foi criar basicamente um tradutor usando o Python e Fast API. A grande coisa desse projeto que difere da um web comum é que o Gateway ele é totalmente focado no roteamento, né? Ele não processa a imagem pesada, inclusive. E também tem esses dois botões aqui de gRPC e o REST para poder trocar a forma como você vai mandar os arquivos, seja ele para o gRPC Cluster de Alta Performance ou para o espelho REST. Eu anexei aqui, eu já vou abrir aqui a aplicação, eu já rodei ela e eu anexei nela já uma imagem amostra para cada uma delas. E no final também a gente vai testar no server streaming a busca pelo ID da imagem. Agora, aqui, no Unary, a gente vai ver como o gRPC lida com isso. Basicamente, eu envio o exame, o Gateway ele transforma em binário o protopuf e manda para o servidor A lá no cluster. Eu vou rodar aqui para vocês verem funcionando. Anonimizar, baixar, minimizado. E aqui a gente também tem a opção de aplicar os filtros, né, na imagem. Vou botar aqui 2 filtros. Ó. E finalmente a gente também tem aqui o bidirectional. Ele basicamente, no caso aqui, a gente seleciona os 7 arquivos e o maior desafio visual dele é que são muitas fatias sendo processadas e em tempo real na tela e a gente tem que manter a questão do navegador atualizado enquanto o gRPC responde lá atrás sem fechar a conexão HTTP. Na minha parte, eu acabei usando o recurso de Streaming Response do Fast API para fazer essa injeção de pacote de RPC direto no fluxo de HTTP via JavaScript. Eu vou rodar aqui. A gente tem as 7 fatias das imagens. A gente também tem aqui o client streaming. E basicamente a gente faz esse processamento para o cliente. Uma demonstração para o cliente. E aqui a imagem do nosso servidor, eu vou pegar aqui o ID para a gente testar o server streaming, que ele vai basicamente procurar os exames adquiridos relacionados a esse ID responsável da imagem que a gente anexou aqui. E por fim, a gente também tem aqui o REST, que a gente repete tudo isso aqui, que no final um dos membros vai mostrar a questão do benchmark que a gente fez a comparação ao REST e gRPC. No fim, sobre mim em si, eu tive algumas dificuldades nesse projeto da questão de gRPC. Inicialmente eu fiz um gRPC inicial ali porque eu precisava disso para fazer esse módulo P e fazer as configurações mais tardes do servidor Go e B, tanto que eu fiz testes e mock de dados em relação a isso, eu tive que mexer nessas partes em si. A gente teve algumas falhas, como o Gateway, ele estava síncrono inicialmente, e durante os testes de benchmark a gente percebeu que a thread principal do módulo estava esperando a resposta do back-end, basicamente estava tornando inútil a escalabilidade do cluster, que foi resolvido pelo Arthur, que ele fez uma refatoração usando canais assíncronos de RPC.AIO e aplicando balanceamento round robin. Em si, agora antes de passar o bastão, eu acho que foi uma vez muito interessante esse projeto de distribuído, essa vivência de múltiplas linguagens, ver o tráfego no navegador e até fazer esse sistema de tradução. E é isso, agora eu passo o bastão para o próximo membro. Olá, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre a parte que eu mais tive foco nesse projeto, aqui nesse trabalho da pesquisa 1, foi sobre os servidores de gRPC. Bom, para começar, eu vou falar sobre essa interface aqui, que a parte mais complexa dela que eu achei foi só montar ela, assim, vamos dizer, porque eu sou mais aquele tipo de pessoa que gosta de testar a aplicação do que criar algo para
depois testar, vamos assim dizer. E também porque é uma coisa nova para mim, eu não era nem tão bom assim com a API REST, aí o gRPC para mim foi um estrondo. E basicamente aqui é bem simples, aqui tem as mensagens, os índices dela, vamos assim dizer, para serialização, esses negócios. E tem mensagem meio que as structs e os serviços são meio que as funções. Aí aqui tem três tipos de serviço, que é o anonimizador, que é do servidor A, o enhance, que é para aplicar os filtros você escolher, por exemplo, o contraste, o brilho e a inversão. Esses dois são unários, os unários são separados, e todos que não são unários, que é o client streaming, service streaming e o bidirecional, foi considerado pipeline aqui. E eles mandam stream, vamos assim dizer. Bom, mais detalhes sobre essa questão do protobuf aqui está na seção 1, aqui que ele explica melhor esse negócio aqui de proto 1.1 e os do serviço 2.4 para saber melhor. Bom, o problema também para mim foi que como eu fiz o gRPC, eu não tinha ainda a outra interface, vamos assim dizer, que seria o cliente, que é em Python aqui. Ele pega o mesma interface, que é o proto lá, só que ele compila para Python. Então eles conseguem se entender, vamos assim dizer, porque ele serializa e deserializa, tudo show, passa pelo HTTP2, é tudo binário. E ele já é desses dois arquivos aqui, por exemplo, em Go, no outro é em Python, esse aqui em Go ele já é desses aqui. Esse aqui é mais de struct, tipos de dados, meio que um tradutor, vamos assim dizer, do gRPC, para entender em Go. E esse aqui cuida mais das conexões. É um tipo um stub. Ele intercepta a mensagem, vamos assim dizer. Aí aqui tem os servidores isolados. Aqui nos dois usou o parser.com, que é de uma biblioteca desse mano aqui. E bem, o servidor ele trata da anonimização, que é um NADA. Então ele basicamente anonimiza dados sensíveis do paciente. Tipo esse aqui, anonimizado, um monte de dados aleatório. E o B ele cuida mais desse... os outros. O NADA é o realce, que seria aplicar os efeitos que quer, tipo contraste, brilho, inversão. Eu vou para client streaming. O client streaming é o meio que upload de arquivo, você joga imagens de com e ele salva. E o process exam, que ele te manda, que o cliente manda e o servidor manda vários, é mandando um ID ao cliente, que seria o gateway, por exemplo, e o servidor retornando várias imagens que foram salvas. É o inverso aqui. E o bidirecional, que processa as imagens do cliente, enquanto o cliente manda, o servidor processa e envia de volta. Fica mais complicadinho. Eu tive dificuldade mais nesse aqui de entender a arquitetura para entender como implementar isso no código, de data frames, streaming, tudo isso. Esse aqui foi o mais difícil, na real, entender a arquitetura e a sintaxe de Go nem é tão difícil assim. O problema foi mais foi mais a arquitetura do gRPC com data frame, streaming e esses tipos de comunicação. Também, como eu não era muito chegado com REST API, o gRPC é meio que uma versão mais difícil para mim de REST API. Só que no final das contas deu para aprender bastante, que essas dificuldades era o que me motivava a ir atrás e entender. E eu aprendi basicamente tudo isso que eu expliquei aqui, que eu entendi. É basicamente isso. Olá, meu nome é Arthur Mendonça Arruda e eu vou apresentar sobre a minha parte, né, do trabalho de PSPD, né, da pesquisa 1. Eu fiquei responsável com a infraestrutura, né, então eu que fiz a configuração e inicialização do Minikube, que é a versão do Kubernetes para um PC, né. E eu também configurei o Docker, e o Docker foi importante para validação rápida, né, então ele não é um distribuído de fato, tipo, ele não simula PCs, tipo, PCs trabalhando em paralelo, mas é importante só para fazer a validação do grupo rapidamente, né? E utilizando o Minikube, eu decidi configurar com 3 nós, né, em vez de um, para não parecer monolítico, né, igual como seria com Docker, e parecer mais realmente a cara do Kubernetes, né? Que aí eu consigo ver, né, como funciona esse distribuído. Aí aqui tem a habilitação do HTTPA e das imagens aqui no script, tudo automatizado.
Aí aqui partindo para os manifestos, né, do Kubernetes, aqui tem a configuração do HPA, que ele que vai fazer a clonagem, né, do pod, que ele vai clonar no máximo até 6, né, réplicas, e ele é ativado quando ele percebe que um pod está acima de 60%. E o desenvolvedor consegue visualizar isso a partir do monitoring, né, que ele vai ativar o Grafana e o Prometheus para isso. Aí aqui está a configuração do deployment service do A e do B e do gateway, né? Só que o importante salientar que o headless que foi configurado foi com nome. E o motivo disso é porque o HPA não consegue distribuir carga por natureza no Minikube padrão, né? Então teve que configurar isso aqui. Em vez de aplicar um IP, aplicar um DNS nele, que aí cada pod teria seu DNS, e fazer um round robin para escalonamento dos pods, né? Aí ia ter a distribuição. Aqui é o do REST, né, que seria a versão HTTP padrão, né? Aqui o monitoring, que é onde está o Grafana. E aqui é o isolamento. Falando sobre os aprendizados e as dificuldades que eu tive, aprendizado deu para ver, tipo, deu para ver na prática, né, como que funciona, né, um cluster, trabalhar com cluster, inclusive pod, que é um outro conceito que eu fui descobrir enquanto estava fazendo esse projeto, né? Eu tive que ver Cloud Native, aprender como que funciona HPA, por que estava dando erro. E uma das dificuldades que eu tive foi justamente no HPA, na configuração, porque eu tava fazendo inicialmente para ele apontar para o service, sendo que quem ele deveria apontar é para o deployment, que cuida da parte desse negócio do pod scaling, que é mandado por ele, né? Essa é uma das dificuldades. Nessa página aqui, 18, eu fiz uma anotação das dificuldades, e essa é a primeira, né, no caso, que eu achei a mais assim, pertinente, né? Mas teve outras dificuldades também que eu tive. Tem várias aqui no geral e aprendizado, só que uma que eu gostaria de salientar, eu inclusive falei dessa daqui, é essa daqui, ó. Falta de memória para rodar os pods. Porque o que acontecia muito no meu projeto, quando eu estava testando, a maioria das vezes o projeto quebrava. Tipo, o container em si do Kubernetes, ele não subia o container virtual. Porque eu estou usando do WSL, nesse caso, o WSL tem um limite de gigas, né, que ele puxa da sua RAM. No meu caso é 3 ponto alguma coisa. Aí, quando eu estava tentando rodar com uma quantidade de requisições um pouco mais elevada, ou com uma concorrência maior, que você pode configurar no benchmark aqui, ele quebrava o container. Então, foi até que difícil um pouco trabalhar com isso. E aqui mostra, né, os três. Cada um deles puxava 2 GB de RAM do meu PC. E meu PC tem 8 GB, então foi uma dificuldade. E foi um aprendizado também, porque eu percebi como que o gRPC, o Kubernetes, trabalhar com distribuídos, eles trazem vantagens claras, porque escalabilidade, tipo, o teu projeto precisa escalonar a quantidade de cliente de um mês para o outro, estourou. Para fazer isso num sistema padrão, ele não funcionaria tão bem, né? Porque você toda hora teria que ir no código, alterar, etc. Aqui é o escalonamento do HPA, então fica bem mais seguro de fazer. Mas o trade-off, digamos assim, disso é que você precisa de uma arquitetura robusta. No nosso caso, deu muito pau aqui, porque eu estou rodando 3 PCs, entre aspas, que seriam os nossos, numa máquina, e ficaria lento. Mas se for fazer realmente utilizar o Kubernetes, você precisa de uma arquitetura de PCs do seu lado, para que você possa fazer o cluster e aí sim rodar. E tem até uma coisa do gRPC embutida nisso, que também tem os seus trade-offs, o gRPC, que deu para entender um pouco melhor. Porque rodando os testes, de fato ele é mais rápido. No benchmark, quando rodou, ele foi mais rápido em tudo praticamente. Só que tem que ver o lado de aplicabilidade, porque, por exemplo, na internet em si, a web, majoritariamente é HTTP 1.1, é o padrão. Então tem muito essa coisa de trade-offs, né, que deu para entender muito mais no projeto, entender como funciona a arquitetura do Cloud Native, né, o que é o HPA, como que funciona a configuração do Kubernetes, por exemplo, distribuído, que eu nem sabia. Antes de fazer a matéria, eu nem sabia como configurava isso aqui, eu não tinha ideia. Para mim, era aplicação normal, era coisa de outro mundo, né, distribuído. E eu acho muito interessante saber trabalhar com isso, com rede, trabalhar com a aplicação em si, né? Ver como que os serviços comunicam entre si, né? E a configuração do Docker. Perceber como o Docker também tem suas limitações comparado ao Kubernetes.
porque o Docker, ele é monolítico, né, como eu tinha dito. Então isso é muito interessante de fato. E é basicamente isso. Olá, eu sou a Esté, vou dar continuidade à nossa apresentação. Eu fiquei responsável por construir a versão REST-JSON, cuidar dos testes de carga, do comparativo entre os dois protocolos, da consolidação do relatório. A ideia do trabalho não era só construir uma versão gRPC da aplicação, mas também ter uma versão espelho usando o REST-JSON, para a gente poder comparar o desempenho dos dois protocolos. Então, essa versão está documentada na seção 2.10 do relatório, na página 8. E em vez de ela usar o protobuf sobre o HTTP2, ela troca os mesmos dados da JSON. E aqui tem o primeiro ponto. O JSON é texto e o arquivo de com é binário. Então, a gente precisou transformar o binário em base 64 e isso acaba inflando o payload. Então, aqui já dá para ter uma noção de que o REST vai ser mais pesado do que o gRPC. O gRPC vai sair melhor. Então, para que a gente tenha uma comparação justa, né, entre os dois protocolos, a gente usou a mesma lógica de processamento e as mesmas bibliotecas dos servidores em Go, mudando só o transporte. Então, aqui no código, a gente pode ver que o gateway está seguindo, o gateway do REST está seguindo o mesmo padrão do gateway do gRPC. O servidor A do REST também segue o mesmo padrão do servidor A do gRPC. E aqui ele está responsável pela anonimização. Então, a gente vem aqui, tem as tags e a troca, né, do nome de alguns dados do paciente para anônimo. A mesma coisa acontece no servidor B, que também está escrito em Go e é uma versão espelho, né, do gRPC. E o servidor B ficou responsável pelos filtros da imagem. Então, contraste, realce, brilho, inversão de cor, tudo isso foi responsabilidade do servidor B. E os dois servidores são escritos em Go também, porque é o padrão, né, que estava no gRPC. Bom, além da versão espelho, eu também auxiliei na elaboração do benchmark. Aqui ficou um ponto que me chamou a atenção, porque qualquer mudança na implementação mudava completamente o resultado do benchmark e poderia invalidar a nossa comparação. Parte dessas tentativas, falhas e aprendizados que a gente teve está na página 18. Tem um tópico sobre isso lá com algumas tentativas que a gente teve. Nas nossas primeiras medições com o benchmark, e aqui a gente tem até o script do benchmark para rodar, nas primeiras comparações o REST saiu melhor que o gRPC, o que não fazia sentido nenhum, porque a gente sabia que o gRPC teria um desempenho melhor. E o problema estava no gateway do gRPC. O gateway do gRPC era bloqueante. O que acontecia? Ele abria uma nova conexão a cada nova requisição. Então, ele tinha virado um gargalo naquele momento. Então, a ideia foi reescrever o gRPC, o gateway, deixar ele assíncrono e reaproveitar a conexão. E assim, a gente espelhou a mesma coisa para o REST, que usa o cliente HTTP persistente, e aí o gRPC conseguiu se destacar nos testes. Uma coisa também que eu fiquei responsável foi de rodar os testes, né? A gente rodar tanto no Docker Compose, tanto usando o cluster Kubernetes. A gente usou um cluster Kubernetes de 3 nós. E o script, ele dispara 500 requisições com concorrência de 10 em cada um dos 4 tipos de comunicação. Nas páginas 9 a 11, a gente tem as tabelas comparativas e também tem uma análise completa do que aconteceu, como funcionou cada um dos testes em cada ambiente diferente. E aqui na tela, a gente pode ver o benchmark que rodou, né? Eu deixei rodando e a gente pode ver os resultados. Aqui eu vou rodar a requisição do Docker. A gente pode ver aqui, né, os resultados na tabelinha. E a mesma coisa com o Kubernetes, né? O que acontece, né? A gente consegue ver a diferença nos dois, mais evidente no client e no bidirecional, nesses dois endpoints. Por quê? Porque são os que mais recebem imagem, né? E por isso o custo da base 64 no REST ela aumenta. Então, o Kubernetes ele sai melhor nesse sentido, o que mostra que a aplicação distribuída ela não esconde nada, pelo contrário, ela evidencia o comportamento dos dois protocolos. No quadro 3 da página 13 do relatório, a gente pode ver que tem um comparativo, né, de quando usar o gRPC e quando usar o REST. O gRPC a gente vai usar para uma comunicação mais interna, entre serviços, com tráfego binário, e o REST a gente vai usar mais para integração com terceiros, para navegador, porque ele traz uma simplicidade, uma legibilidade
que é mais importante nesses cenários. Por fim, eu também ajudei na pré-visualização do resultado na interface, gerar aquela imagem PNG a partir do DICOM e mostrar as tags, mostrando antes e depois, né, da anonimização e também os filtros, né, como eles estavam funcionando. E assim eu finalizo a nossa apresentação. Muito obrigada.